Olá, virginiano! Olá, virginiana! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão por estar de volta. Hoje eu vou fazer uma leitura para você, intuitiva, coletiva, para o mês de fevereiro. Uma leitura geral não vai ressoar com todo mundo, portanto, pega somente aquilo que ressoar com o seu momento. Bora lá! Espiritualidade, energia geral para o signo de Virgem. Sete de ouros como energia positiva, muito bem. Olha isso, com 6 de copas. E o 7 de ouro. Virginiano, primeiro de tudo, eu sinto aqui a necessidade de uma conexão maior, tá? É como se você tivesse chego nesse vídeo, ainda está um pouco... Para comigo, respira um pouquinho, chama a presença dos seus mentores espirituais, do seu anjo da guarda, de Deus, da sua espiritualidade, de quem te acompanha, né, nessa vida. Respira fundo para que essa conexão aconteça. E agora sim, que essa mensagem possa ser clara, objetiva, te ajude na expansão da consciência, trazendo os recados, conselhos e direcionamentos importantes para este mês, né, para o mês de fevereiro. Virginiano, 7 de ouros com 6 de copas. Muitas coisas não vão para frente, por mais que eu tenha feito tudo certinho. Muitas coisas não... Por mais que eu tenha... Vamos voltar aqui nesse raciocínio, né? Por mais que eu tenha trabalhado, me dedicado, estudado, sido uma boa pessoa, honrado os meus compromissos de aqui, de agora, de uma vida adulta, nem tudo vai para frente porque algumas coisas a gente carrega ainda da infância, do passado. E é o que representa esses 6 de copas aqui para mim. É como se você estivesse plantando, esperando ter uma colheita, que em algum momento ela chega, mas ela não chega como você espera, porque existem coisas do seu passado que ainda te tiram um pouco do merecimento. É como se em algum ponto a sua inconsciência não sentisse de fato verdadeiramente merecedor de uma conquista, de um sucesso, e por isso que isso vai se postergando na sua vida. Né? E aqui eu posso estar falando com virginianos que estão cansados de esperar, cansados de quando vai ser a minha vez, sabe? E aqui o 7, ele mostra disciplina, ele mostra foco, ele mostra você plantando o que precisa ser feito, sabe? E é como se, ok, eu estou fazendo o que eu preciso fazer, eu estou me dedicando, estou abrindo mão de algumas coisas, né? Tem uma questão assim de estou progredindo consideravelmente, mas não estou andando na velocidade que eu gostaria. E isso daqui, essa questão da velocidade, ela é muito relacionada ao quanto eu, de fato, verdadeiramente acredito que eu mereço. E muito do que a gente acredita que a gente merece não é construído agora. É construído na primeira infância, é construído em momentos onde nós não somos totalmente independentes e temos ainda a maturidade, até mesmo espiritual, para determinar o que a gente merece viver. Sabe, o que a gente gostaria verdadeiramente de viver, de receber, algo que a gente possa receber e sustentar. Para vocês terem uma ideia dessa energia, eu vou explicar uma coisa. Por exemplo, quando a gente é pequeno, né, na primeira infância, a gente tem um experimento, eu acho que isso vai ajudar. Tem um experimento que coloca bebês junto com cobras. Bebês assim de um ano e pouquinho, sabe? Quando tá ali começando no processo de viver, né, de se reconhecer, de se enxergar, de tocar nas coisas, enfim. Coloca um monte de bebê no meio de um monte de cobras. E esses bebês vão para cima da cobra, quer tocar, quer apertar, sabe? Porque é curioso, né? Não tem medo, não tem ainda, não lhe foi imposto nada. E esse mesmo grupo de bebê foi colocado em um experimento onde tinha algo que era mais alto, né? Era como se fosse um berço, mas com 2 níveis. Só que, na verdade, não eram 2 níveis, era o mesmo nível, os bebês estavam seguros, mas aqui tinha um espelho que tinha, por exemplo, vinha até nessa altura aqui, e aí aqui tinha como se fosse um degrau espelhado, apenas a imagem, né, que parecia que tinha um degrau, mas não existia, o nível era o mesmo.
E aí os bebês, curiosamente, chegavam ali e ficavam olhando nela para baixo, meio que com receio de posso, não posso, porque alguns medos, eles já são intrínsecos na gente, né? De experiências passadas, da própria vida, da própria mãe, do pai. Alguns medos já vêm com a gente e outros nos são ensinados, outros nos são impostos, digamos assim. E o que eu tenho aqui é muito isso. É a necessidade de você voltar em algum momento e reconhecer o que te foi imposto e o que de fato é seu. Entende, virginiano? Muita coisa não anda na sua vida na velocidade que você gostaria, né? Às vezes uma pessoa, às vezes um relacionamento, às vezes uma estrutura financeira, a gente vai entender isso melhor depois, mas eu já queria trazer isso aqui porque é muito importante. É como se virginiano tivesse vivendo muito a partir do condicionamento que lhe foi imposto. Entende? Como eu disse sobre o medo, né? O medo, a gente tem coisas que a gente de fato tem medo, né? A altura, o fogo, são coisas que são mais intrínsecas dentro da nossa raiz, né, humana, assim, até de outras vidas, de memórias coletivas, mas tem medos que não são impostos. Tem gente que tem medo de, sei lá, de dirigir, outras não. Então tudo isso é baseado na experiência de vida, né? E aqui, virginiano, pede muito esse reconhecimento. Antes de continuar plantando, comece a entender se o que você está plantando carrega também um pouco da sua infância, um pouco de coisas que lhe foram condicionadas, tá? Porque esses condicionamentos, quando, por exemplo, eu vou fazer um teste, né? Vou fazer vou fazer um teste para uma novela. Se eu chego lá naquele teste da novela, eu vou fazer uma prova para um vestibular, que seja, né? Mais normal, digamos assim. Eu chego lá naquela prova e fico com medo, e fico trazendo a insegurança, e fico trazendo a pressão, por exemplo, da minha família, de que eu tenho que passar naquele vestibular porque eu sou a primeira pessoa a fazer uma faculdade na minha família, ou então eu tenho algumas pressões que não são minhas, isso acaba influenciando naquilo que eu vou colher, entende? Então aqui, antes da gente continuar, eu já trago essa orientação. Comece a entender, virginiano, o que eu estou plantando, porque você está plantando com disciplina, né? Você está plantando, tem coisas aqui que estão sendo distribuídas em solos que são muito favoráveis, digamos assim, né? Como se fosse, estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, e por que não dá certo? Por conta disso, porque ainda nessa semente tem resquícios de condicionamentos que não são seus. Então, por exemplo, como eu falo para o universo, eu mereço viver uma vida abundante. E aí, na hora de ir lá fazer uma compra de alguém que é abundante, eu fico buscando o preço mais barato, eu fico fazendo as contas de tudo, eu fico querendo ter o controle de tudo. Aí não tem coerência. Mas a culpa não é nem sua, é porque você foi condicionado e foi ensinado a viver dessa forma. Porque se você não comprasse o mais barato, se você não fizer a conta das coisas, se você não tiver o controle, você perde o controle e pode chegar algum momento que falte. Porque lá no passado, na sua infância, ou porque lá nos seus tataravós, nos seus bisavós, em algum momento faltou, entende? Então, assim, procure entender quais condicionamentos que eu estou plantando junto com aquilo que eu quero colher, que tá como se fosse assim, eu tô plantando, tá tudo certo, mas é como se eu estivesse colocando um veneninho também, né? A água que eu tô regando ali tem um bloqueio, digamos assim, tá? Que é muito relacionado ao passado e que precisa ser visto, precisa ser curado. Vamos entender aqui o que mais? Deixa eu tomar uma água. De fato, ó, você já tem a bagagem necessária. Muito bem. 2 de ouros, 8 de ouros e a roda da fortuna, carta 10. E no fundo do deck, o 8 de paus, que é a velocidade. Ou seja, uma vez que eu entendo que eu já tenho o que eu preciso e que aquilo que eu estou plantando precisa ser plantado com base na minha experiência individual e não com base na experiência das outras pessoas e não com base... É como se fosse assim. Sei lá, pegar um exemplo prático aqui. Você vai pintar o teto de um quarto, tá? Você vai pegar e vai pintar
com tinta, com rolo e tal. E aí você foi lá para pintar aquele teto daquele quarto, e aí a pessoa falou assim, olha, faz assim, 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 assado, porque é a melhor maneira. Né? Pega a escada, sobe lá e fica lá com o rolo na mão, não usa o extensor, por exemplo, para pintar o teto. Pega a escada e vai lá em cima e fica lá. Pinta 1 metro, aí muda a escada, pinta mais 1 metro. Mas você já trabalhou na construção civil, já tem o conhecimento de que é muito mais prático, e você nunca viu ninguém fazendo isso, né? Esses anos todos que você vivenciou, que você trabalhou, que você experienciou, você sempre viu alguém com o extensor, fazendo isso de uma outra maneira, muito mais prática, muito mais rápida. Só que aquela pessoa em específico, às vezes um pai, uma mãe, um tio, uma tia, te orientou a fazer daquela forma. Porque ela acredita que é a melhor maneira, não que seja certa, mas ela acredita que é a melhor maneira. E aí você foi e fez aquilo da primeira forma, como aquela pessoa te instruiu, e aí você fez tudo direitinho. Só que a instrução não foi a mais adequada. E aí acabou que não ficou muito bom. Por quê? Porque quando você estava pintando aqui, aí você pintou esse primeiro metro. Quando você mudou, essa tinta secou. Quando você foi colocar a tinta molhada, ficou a emenda. Entende? E aí é o processo. O processo que te foi ensinado não era o mais adequado. Só que você já sabe como fazer isso da sua maneira, de uma forma mais autêntica, de uma forma mais que traga melhores resultados, digamos assim, tá? Que vão te trazer, inclusive, mais equilíbrio e vai fazer com que a roda gire para você de uma forma muito mais rápida, sabe? Só que é preciso acreditar no seu poder. É preciso acreditar que mesmo que aquela pessoa falou que era melhor pegar a escada e fazer daquela forma, você já sabia, você já tinha inato, a sua intuição já falava a forma como deveria ter sido feita, sabe? E aí depois na hora de, aí a pessoa que te orientou veio e falou, olha, acabou que não ficou bom esse teto, enfim, não sei o que você fez aqui que não ficou bom. Faz de uma outra maneira, faz do jeito que você acha que tem que fazer então, para poder ver se fica melhor, né? E aí você vai, pega o extensor e faz, né, cobre uma quantidade maior, faz com mais velocidade, faz da sua maneira, de uma forma mais confortável, que é menos dolorosa para você, e acaba que fica uma coisa mais... um resultado muito melhor, né? Você tem um resultado muito melhor disso. Por quê? Porque foi a maneira que você aprendeu através da experiência, que você viu muitas pessoas fazendo, a maneira como você acredita verdadeiramente que é a mais adequada a ser feita. Por isso que o resultado saiu, entende? Por isso que gerou-se esse equilíbrio a partir disso. Só que aqui o erro, né, que na verdade não é nem um erro, é mais uma questão de eu confiei demais no outro e deixei de confiar em mim, naquilo que eu acredito. E toda vez que eu confio mais no outro e menos na minha própria intuição, a minha vida desequilibra. E aí aqui fala, use o seu conhecimento, né? Use a experiência que você tem para fazer com que isso... Às vezes, se eu estou falando aqui de um relacionamento, por exemplo... Às vezes o relacionamento do seu pai com a sua mãe foi dessa maneira, e a sua mãe e o seu pai te orientam a seguir um relacionamento dessa forma, mas que às vezes funcionou para eles, mas não é o mais adequado para você, entende? Então assim, você sabe o que é melhor para você neste momento, você já sabe o que é melhor para você. O que falta é acreditar no seu próprio potencial para que as coisas de fato começam a andar numa velocidade muito grande. Existe uma transformação muito grande para acontecer. Uma transformação que traz equilíbrio, uma transformação que traz velocidade, que traz andamento para as coisas. Só que, por exemplo, vamos voltar aqui lá na infância, né? Se eu sempre entendi que eu precisava de uma orientação, que eu precisava de um suporte de alguém, que eu precisava de ter uma referência, que eu precisava... Enfim, tem uma questão aqui que é como se tivessem te ensinado demais a pedir benção, tivessem te ensinado demais a depender de alguém ou de alguma coisa ou de alguma situação para poder com que as coisas andem. Então hoje, mesmo que não tenha nada travando a sua vida, é como se faltasse a aprovação, é como se faltasse a permissão, sabe? E aqui é muito tipo assim, dê a você mesmo a permissão que você precisa para vivenciar o seu potencial, para vivenciar a abundância,
para vivenciar o relacionamento perfeito, perfeito para você, né, no seu ponto de vista, tá? Porque você não precisa da aprovação de ninguém, não, virginiano. E aquilo que você planta é você que vai colher. Então não adianta o outro querer também ficar te ensinando demais como plantar, como fazer, como agir com aquela pessoa, como sendo que é você que vai colher o resultado, sendo que é você que vai colher o relacionamento em si, sabe? Posso estar falando aqui com pessoas talvez até de 70 anos, 60 anos, mas que ainda pendem benção, que ainda dependem da opinião do outro para dar o passo, entende? E você já tem toda a bagagem necessária. Você já se desequilibrou muito na vida para conseguir estar em um lugar de equilíbrio. Às vezes o seu passado vai ser a maior referência que você tem para viver a vida adulta, para viver uma vida mais estável, digamos assim, sabe? Às vezes no passado a vida te desequilibrou tanto que você agora que conseguiu alguma estabilidade, digamos assim, se apegou demais a essa estabilidade. E aí não fica meio que inseguro para dar o próximo passo, né? Mas não, aqui para mim é muito claro. A vida ela tá vivendo, ela tá acontecendo para você. A vida ela tá acontecendo ao seu favor, tá? Acredita que aquilo que você plantou você vai colher. Cedo ou tarde você vai colher. Uma forma de apressar esse processo é você entender o que tem nessa semente, né? É medo do sucesso? É medo de conquistar isso e ficar totalmente independente e não depender mais da opinião do outro sobre a minha história? Ah, mas eu gosto tanto daquela pessoa, aquela pessoa me ajudou tanto, e aí eu acabo me colocando numa situação de dependência para eu estar cada vez mais próximo daquela pessoa. Entende? Sendo que eu já tenho todo o potencial para viver a minha história da minha maneira e seguir adiante, equilibrado, de uma forma estruturada e com sabedoria. O 8 de ouros é uma carta que traz muita sabedoria. É como se você tivesse, sabe, quando você está numa empresa que tem júnior, sênior, enfim, sabe essas categorizações? Aqui é como se você já fosse sênior. É como se você já tivesse uma experiência maior. Sabe? É como se a vida já tivesse te chacoalhado algumas vezes e você já tivesse aprendido com esses chacoalhões a importância de viver a sua história da sua maneira. Mas não se apegue emocionalmente, viu? Não se apegue à presença de outras pessoas. Sabe quando a gente tem um amigo que toda vez que o negócio aperta a gente vai direto naquele amigo? Pode ser também esse o caso. Toda vez que o negócio aperta, você vai direto naquela pessoa. E às vezes aquela pessoa é a pessoa que está te dando aquela orientação, igual eu falei da pintura. Sabe, está dando uma orientação, mas que qual é a propriedade que ela tem? Qual é a experiência que ela tem? Entende? Essa pessoa, ela, né, qual é o trajeto de vida dela? É preciso confiar mais em si, tá, virginiano? Vamos ver aqui o que mais? Para que você não escute direcionamentos que não são os mais adequados para você. Pode ser adequado para muitas outras pessoas, mas talvez não é o seu momento, né? Talvez não é o melhor para você. 3 cartas, por favor, oráculo. Olha isso. Uhum. 5 de espadas, a carta do eremita, a carta da transformação, que é a carta da morte, e o 10 de copas, que nesse tarô de hoje é a carta da harmonia. Virginiano, é como se, olha isso, a gente tem o 8 de ouros e a carta do eremita. Você é uma pessoa que tem experiência e sabedoria, inclusive espiritual, sabe? Às vezes você é a pessoa que precisa dar aquele conselho para esse amigo, não esse amigo dar um conselho para você. Aqui é muito importante você entender do que você está se alimentando.
Mas não se alimentando só fisicamente de comida, tá? Do que você está se alimentando energeticamente, dos ambientes que você está frequentando, das pessoas que estão ao seu redor. É como se você já estivesse num nível elevado e as pessoas que estão ao seu redor não estivessem acompanhando. E para você encontrar essa harmonia, você precisa deixar morrer não é nem tirar essas pessoas da sua vida, porque as pessoas elas não saem, né? Você não precisa tirar ninguém. Quando você se eleva energeticamente e confia que você já está vibrando diferente, a própria vida se encarrega de tirar. Você não precisa fazer nada. E à medida que você, de fato, entende que você já está vibrando em um outro lugar, tudo aquilo que vibra nesse outro lugar começa a se aproximar, para de fato trazer harmonia. O problema é quando a gente não confia que a gente de fato mudou, que a gente de fato está diferente, que a gente de fato já não é mais aquela mesma pessoa, sabe? E aí a gente fica se comparando muito com nós mesmos ou com pessoas ao nosso redor, ou então, por que fulano fez dessa forma, deu certo, comigo não deu, ou então por que fulano tem essa pessoa, tem esse casamento, vive infeliz nesse casamento, e eu que sou uma pessoa mais amorosa, ou então uma pessoa que acredito eu que mereço mais, não tenho ninguém ainda, né, ao meu redor, e aí aquela pessoa que é assim tem. Aqui não pode existir comparação, tá? Porque, primeiro de tudo, você já está comparando duas coisas que não são iguais, né? Se aquela pessoa era de um jeito e você é de outra, não existe comparação. Comparação, no mínimo, a gente tem que fazer com coisas que são iguais, que são similares. E quando a gente fala de pessoas, de estilo de vida, cada um escolhe o seu, cada um cria o seu, entende? E às vezes, a sua jornada aqui com a carta do eremita é uma jornada mais de evolução espiritual mesmo. Não é uma jornada tão apegada a relacionamento, apegada à matéria, sabe? E é muito importante entender isso, gente. Nem todo mundo veio para essa terra para casar, para ter filhos, para ter um trabalho estável, para ter uma casa própria, um carro e viver a vida automática que todo mundo vive, sabe? Tem pessoas que vieram para contribuir com a espiritualidade, contribuir com a expansão, com a luz do planeta, com a energia, né, da alta vibração, sabe, com a regeneração do planeta. Tem almas que vieram para fazer a diferença nesse sentido. E aí aqui é muito importante você deixar morrer coisas e versões de si mesmo que não estão alinhadas a essa nova versão sua que veio para materializar o seu propósito, sabe, que veio para fazer diferente, não fazer o que todo mundo faz. Se você sente verdadeiramente que você não é igual a todo mundo, que você tem um caminho que é diferente dos outros, em muitos momentos você vai estar sozinho. Em muitos momentos você vai estar com menos pessoas, né, com grupos menores, digamos assim. Porque as grandes visualizações, os grandes palcos, as grandes coisas são muito generalizadas, né, e perde um pouco da individualidade. E aí aqui é importante entender, eu quero ser individual, eu quero ser autêntico, viver a minha história, conquistar, né, o meu espaço de acordo com a minha crença, de acordo com as minhas coisas, com o meu propósito espiritual, que seja. Ou eu vou, em alguns momentos, duvidar no sentido assim, de não querer ficar só, de não querer enxergar o meu propósito, de não querer enxergar o meu potencial, entende? Porque uma vez que eu começo a duvidar de mim mesmo, a minha frequência baixa e aí a vida me coloca aonde? De novo com aquele mesmo ciclo, com aquele mesmo ambiente. Porque é onde a minha frequência vibra, né? E tá tudo bem, viu, gente? O caminho do despertar espiritual, que é muito o que acontece aqui, né? Esse momento de morte, uma vida de solitude para você se conhecer, deixar morrer algumas crenças e entrar em harmonia consigo mesmo para depois viver em harmonia com o todo externo, digamos assim. Esse processo aqui é um processo muito de altos e baixos. Nunca vai ser um processo linear, tá? Porque a gente vai, aprende, daqui a pouco a gente volta, aí a gente vai de novo, aí volta, e vai de novo, e volta. E é assim. Mas é como, ela é como um eletrocardiograma, né? Sobe e desce, mas é a única forma de garantir o movimento da vida, de garantir a vida, entende? É meio que isso, tá? Vamos pegar aqui uma mensagem final para vocês, virginianos?
Numerologia dos anjos. Mensagem final para o signo de Virgem. Virou aqui. 0808. Haja rapidamente. Olha isso. Você está prestes a entrar em um período de expansão. Tudo a ver com o que a gente tem falado, né, gente? Então, comece a caminhar em direção ao seu objetivo final agora. Sua situação financeira vai melhorar miraculosamente. E alguém por aí está silenciosamente guardando você em seu coração. Olha que lindo! Que lindo! Se eu quero uma pessoa assim, se eu quero uma vida abundante, eu tenho que vibrar naquele lugar. E me sustentar ali, mesmo no momento que eu não estou vibrando naquela energia. Mesmo no momento que eu estou desanimado, mesmo no momento que eu estou duvidando, comparando, eu preciso sustentar uma energia, sabe? Para que eu não me perca, né? Nesse vai e volta, nesse meio do caminho, digamos assim, tá? Momento de agir e acreditar e confiar, virginiano. Confiar. É isso. Gratidão infinita por estar comigo mais uma vez. Já te convido a se inscrever no canal, a curtir, a comentar. A gente se encontra numa próxima leitura. Um abençoado mês de fevereiro na vida de cada um de vocês. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.